falar da importância da mulher na psicanálise. A importância da mulher na psicanálise, mulheres psicanalistas. Com figuras icônicas masculinas tão evidentes na psicanálise, a começar pelo seu criador, Sigmund Freud, as pessoas acabam se esquecendo da importância da mulher dentro da psicanálise, desde a sua descoberta. Dentro desse contexto, vamos trazer algumas figuras femininas indispensáveis na psicanálise. Assim será possível fazer algumas justiças e grandes nomes que contribuíram tanto para que chegássemos ao ponto que estamos hoje. Apesar de ser um grande gênio, Freud era um homem de seu tempo e pouquinhas vezes descreveu que as mulheres como inferiores. Daí a importância da mulher dentro da psicanálise, para tanto provar que nesse quesito Freud estava errado. Além de não serem menores, também foram brilhantes ao deixar sua contribuição para a área. A primeira psicanalista feminina, historicamente, é Helene de Attard. Foi a primeira mulher que veio a participar da Sociedade Psicanalítica de Viena, de Freud. Isso aconteceu em 1918. Ela publicou então seu primeiro livro, trazendo como tema a sexualidade feminina. Durante toda a sua trajetória, estudou e colaborou na compreensão da mente feminina, com relação aos aspectos observados durante a adolescência. Além disso, se debruçou também acerca da maternidade. Seu conceito clínico mais conhecido passou a ser chamado de como se. Nesse contexto, explica a origem da capacidade que as mulheres têm em se identificar com as outras. Também estudou plenamente a personalidade esquizoide, em que a pessoa passa a transmitir um sentimento genuíno, mesmo quando não é. Neste caso, é de fato uma pseudo-emoção. Também em seus estudos acerca da frigidez, descobriu que as pessoas passam a evitar emoções reais e passam a fingir que se tem algo, além de estabelecer um contato amistoso com as pessoas ao seu redor. De acordo com Paul Rezum, nessa fase em que ela explorou a temática da sexualidade feminina, Freud se sentiu desafiado. Por essa razão, passou a escrever diversos livros acerca do universo feminino também, estabelecendo uma certa rivalidade intelectual. Com diversos trabalhos acerca das questões especiais das traz neurose às mulheres, ele só ficou de fato famosa quando elogiou a maternidade na época de 1950. No entanto, essa atitude acabou tornando-se inimiga de alguns grupos feministas, mesmo depois de muitos anos. Nesse contexto, a psicanalista fez duras críticas ao feminismo. Segundo ela, a apologia reacionária do masoquismo presente no feminismo tornaria as mulheres em homens falidos. Dessa maneira, elas tentariam agir facilmente como um, porém, sempre com a inveja do pênis da espécie. Assim sendo, como podemos ver, suas ideias floresceram em um ambiente bastante conturbado e de muita pressão. Outras mulheres na psicanálise. Melanie Klein, não há dúvida que a psicanalista Melanie Klein foi uma das mais importantes teóricas da área. Contribuiu com obras e palestras sobre a psicanálise, especialmente a prática clínica e a constituição da psique das crianças. Anna Freud, a psicanalista Anna Freud, nasceu em Viena em 1895, filha do fundador da psicanálise Sigmund Freud. Anna Freud atuou junto a seu pai e atualizou muitos de seus conceitos, sendo uma das mais importantes teóricas para a atualização e a difusão da psicanálise pelo mundo. Sabine Sprint. Sabine Sprint também foi uma das primeiras psicanalistas femininas. Durante 30 anos de carreira profissional, escreveu 35 artigos, os quais foram escritos em 3 diferentes idiomas, russo, alemão e francês. Nessas obras, a autora discutiu os seguintes pontos: a psicologia do desenvolvimento, a psicologia educacional e a psicolinguística. Nesse contexto, seu trabalho mais reconhecido e influente foi intitulado como A Destruição como a Causa de Ser. Foi escrito em 1912 em alemão. Spirit, também como pioneira na psicanálise, além disso, é considerada uma das primeiras a introduzir um tipo de morte. Fez estudos aprofundados acerca da esquizofrenia. Dissertou acerca do tema para uma revista psicanalista. Seu relacionamento conjunto faz com que ela seja lembrada frequentemente apenas por essa razão, deixando-se considerar sua influência dentro da psicanálise, que está muito além de sua conduta pessoal. Karen Horney. Outro grande nome neste meio é de Karen Horney. Foi uma das primeiras a criticar os estudos acerca da psicologia feminina feitos por Freud. Ela teve um grande destaque na comunidade psicanalítica e desenvolveu uma técnica conhecida como a terapia do jogo, que ainda é amplamente utilizada. Karen é acreditada como fundadora da psicologia feminista e tem por fim derrubar a teoria freudiana acerca da inveja do pênis. Segundo ela, o comportamento de homens e mulheres tem relação com cultura em que estão inseridos, quer dizer, então tem relação com a cultura em que estão inseridos. Assim, nem sempre se trata de uma característica inerente à psique masculina ou feminina. Isso porque, na verdade, a sociedade molda o que se espera de cada um, e ela provou isso observando diferentes culturas. Por essa razão, Karen é com frequência classificada como neo-freudiana. Antes do surgimento das mulheres dentro dos estudos psicanalíticos,
Antes de trabalho, como mencionados acima, serem divulgados, as mulheres eram somente objeto de estudo e o tratamento dentro da psicanálise. Nesse contexto, nem mesmo o grande pai da psicanálise foi capaz de compreender o que as mulheres querem. As mulheres sempre se deparam com muitas questões psicológicas e, portanto, recorriam a tratamentos. Isso com a esperança de que, por meio do diálogo, talvez pudesse pôr fim a certas inquietações. Assim, justamente esses dilemas da mente que levam a grande parte da humanidade a não viver plenamente. De qualquer forma, foi esse contato com a paciente que acabou despertando interesse em tantas mulheres e ingressaram nos estudos da psicanálise. Por se tratar de mulheres, foi possível refutar alguns conceitos de Freud. Essas mulheres, ao saírem da posição de paciente, assumiram essa grande responsabilidade de estudar a mente humana. Expuseram seus próprios sentimentos com relação ao que era estudado por homens. Assim sendo, temos como adolescência, convívio social, sexualidade e maternidade como mulheres encaram o sexo oposto, ganharam novas perspectivas. No entanto, a inovação não foi simplesmente com relação ao modo de expor seus próprios dilemas. As mulheres acrescentaram um olhar clínico sobre eles, explicando suas origens. A importância da mulher nos ganhos para a psicanálise foi certamente um ganho inegável. Podemos contar com a presença feminina. Uma das razões é, obviamente, poder contar com diferentes pontos de vista propicia que tenhamos nossa própria opinião acerca de algo. Então, não vieram para contestar a genialidade do grande mestre da psicanálise, mas em alguns pontos acrescentaram novos conhecimentos. Essas novas autores e estudiosos falaram sobre a propriedade, justamente por serem mulheres. Não é nada inquestionável, mas ainda se tratando da mente humana, por essa razão elas trouxeram justamente esse contraponto, que foi sem dúvida um grande avanço. Claro que a partir da observação de um fenômeno, nem sempre podemos supor concluir algo. No entanto, a figura feminina dentro da psicanálise acabou trazendo mais credibilidade no estudo, em especial da própria psique feminina. Dessa maneira, gerou uma certa rivalidade com Freud, o que na verdade foi algo extremamente positivo. Pense que Freud, ao observar o comportamento feminino, pode ser sido imparcial, captado certos aspectos que talvez passassem despercebidos pelas próprias mulheres. Nesse contexto, as mulheres trouxeram seus próprios sentimentos em relação aos tópicos discutidos, assim sendo, consideravam por vezes o meio, em outros momentos, questões biológicas que explicassem certo comportamento. Todos esses pontos em mente, tudo o que temos a fazer e ler esses artigos desses estudiosos a fim de concluir que é o mais válido considerando nossa sociedade atual, vendo como complemento uns aos outros. E ainda hoje é possível encontrar trabalhos brilhantes de psicanalistas mulheres pelo mundo todo. Nesse contexto da atualidade, a importância da mulher permanece mais viva do que nunca. Então, a importância da mulher na psicanálise, porque trouxe o olhar feminino, né? O olhar da própria mulher sobre ela mesma. E Freud, às vezes, com ser homem, não tinha esse olhar feminino. Então, a importância das mulheres na psicanálise é isso, que trouxe o olhar da própria mulher sobre ela mesma, sobre o olhar feminino, sobre o feminino. Então, é isso uma das grandes contribuições que as grandes psicanalistas trouxeram para desmistificar que Freud achava que era a inveja do pênis. Então, desmistificar isso um pouco, que não era a inveja do pênis, seriam outras coisas, e principalmente a cultura, como muitas trouxeram, não só o lado biológico, mas a cultura também influencia muito na formação da mulher e das mulheres ao longo da história.